A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Universal, proclamam, irmãos dos céus, da boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez, iniciando um programa Culto Cristão no Ar, que tem como missão levar o Evangelho de Jesus até os lares de todo o Brasil e do mundo pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui conosco, gravando o programa, esse que vos fala, João Menezes, e meus pais, Lidiênio e Eni, que há muito tempo fazem parte deste programa. Vamos dar início ao nosso programa com a leitura de uma página inicial aqui que será feita pelo meu pai. Nós vamos ler do livro Estudos Espíritas, ditado por Joana de Ângela, Advaldo Pereira Franco, a mensagem que tem como título Tolerância. Então diz a mentora espiritual: a tolerância jamais connive, antes oferece-se aos que a estimam e a exercitam com altos critérios de renovação íntima, paciência, humildade e coragem. Não se impondo, expõe com perseverança e conquista pela lógica da razão, auxiliando no amadurecimento do interlocutor ou do adversário que se lhe opõe, sem azedume ou precipitação. Há muitos comprar vencer, esmagar, sobressair, embora os métodos infelizes, impetrados e os ódios gerados. E vencer é tarefa de fácil consecução, desde que se pretenda triunfar sobre os outros. Multiplicam-se os métodos da hediondez e da pulsabilidade, desde que os destrói o corpo aos que dilaceram a alma. A urgente tarefa que todos devem se atirar é a de vencer-se a si mesmo, sublimando as más tendências e mantendo vitória sobre as inclinações negativas e as paixões subalternas do espírito enfermo. A tolerância, pela argumentação que se afirma, convence quanto à necessidade de respeitar-se e amar-se, concedendo-se ao próximo o direito de fluir e experimentar tudo quanto se deseja para si próprio. Manifesta-se invariavelmente como boa disposição, mesmo em relação às ideias e pessoas que não são gratas. Acima da conivência, expressa segurança de opinião e firmeza de proceder. Jesus Divino, aqui estamos ao início do nosso culto, a te pedir proteção e amparo para que possamos realizá-lo. Que a tua mão amiga se estenda sobre toda a humanidade sofredora
e que essa pandemia, Senhor, possa ser logo sanada para que não haja perturbação maior e maiores casos a serem resolvidos. Que a tua misericórdia desça sobre nós, não só hoje, mas sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre um hábito que ainda é um dos hábitos preferidos da maioria das pessoas, que é falar mal dos outros, né? Falar da vida dos outros. Quem aqui nunca se pegou atiçando um comentário ou colocando lenha na fogueira quando alguém começa a fazer um comentário sobre alguém, falar mal de alguém, e a gente apruma o ouvido para ver o que está se falando, entra na conversa, às vezes até sem ser chamado, né? Por quê? Porque ainda é do nosso feitio observar mais os defeitos dos outros do que do nosso próprio. E isso já existia na época de Kardec, aliás, sempre existiu desde que existe ser humano, imagino eu. Então, esse assunto foi dado uma certa importância aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E foram feitas 3 perguntas para o Espírito São Luís, que é o espírito responsável ali pela Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, né? Era o espírito guia da sociedade ali que Kardec fazia parte. Então vamos aqui à primeira pergunta. A gente vai lendo uma de cada vez e vai comentando, tá? Ninguém, sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Então, né, se nós não somos perfeitos, que não somos mesmo, será que a gente não teria direito nenhum de repreender o nosso próximo? Aí São Luís vai responder o seguinte: certamente não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Então o Espírito de São Luís nos dá um conselho sábio. Muito ajuda aquele que não atrapalha. Se você não tem condição de ajudar aquele que errou, ore por ele e peça ajuda ao seu anjo guardião para que ele reconheça seu erro. Então o que a gente vê aqui é que tudo é relativo, como já dizia Einstein, né, na teoria da relatividade. Se apontar o erro do próximo servir para que o próximo melhore, aí nós estamos fazendo bem, porque, como ele diz aqui, é dever de todos zelar pelo bem de todos, sobretudo aqueles que nos são tutelados, né? E aí a gente pode citar como exemplo principal os filhos. O pai tem o dever de apontar os erros dos filhos para que eles sejam corrigidos, né? Também em sala de aula o professor, né? Porque Exato. se ele não repreende o aluno que está se conduzindo de uma forma incorreta, como é que ele vai educar, né? Uhum. Então é preciso que haja essa corrigenda. Agora é importante como ela é feita. E aí está toda a chave da sabedoria, né? É saber chamar a atenção de uma pessoa, mas com educação, com carinho, com amor, mostrando-lhe que ele está em erro e não fazendo com que a pessoa se sinta melindrada. Então vem a segunda pergunta. Será repreensível notar-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção, diz aqui São Luís. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazer alguém apenas para dar expansão ao sentimento de malevolência
e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal o véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Então nós vemos aí que nós não devemos divulgar o mal dos outros em qualquer situação, porque nós estaremos sempre em erro, porque realmente nós somos imperfeitos e cada um de nós muitas vezes faz comentários que não merece a divulgação em parte alguma. É aquela questão que a gente falou no começo, né? É o que as pessoas mais gostam de fazer e às vezes até nós mesmos, né? É atiçar aqueles comentários maliciosos, malevolentes, né? Em relação a outra pessoa. Você viu o que fulano fez, né? Mas na verdade a gente não está tirando proveito nenhum daquilo, nem para a gente e nem está corrigindo a pessoa que fez aquilo. Então seria melhor que a gente ficasse calado. E principalmente o que ele diz aqui, que a gente tomasse para nós aquele exemplo do que não fazer. Se é uma coisa que a gente viu que o outro fez errado, que nós possamos ter aquilo como um exemplo do que a gente não deve fazer na nossa vida. Né? Existe um ditado bastante antigo que diz que em cada conto se acrescenta um ponto. Ainda tem então, isso. a gente observa que muitas vezes cada um que ouve, ao passar para uma terceira ou quarta pessoa, né, a coisa vai mudando. Porque as pessoas sempre colocam mais um pouquinho de pimenta na situação, né? Então, um fato que seria uma coisa muito simples acaba transformando numa catástrofe, porque as pessoas realmente não sabem ouvir e calar, ou muitas vezes, além disso, ainda acrescentam os seus comentários pessoais, né? Quando a gente era criança, tinha uma brincadeira do telefone sem fio. A gente ia falando no ouvido do outro, né? O que estava se passando. Aí quando chegava lá no final, estava sempre divulgado a mensagem ao contrário, né? Estava sempre deturpada a mensagem, né? A gente vai colocando a nossa interpretação, né, no fato. Né? E aí tem a terceira questão proposta a São Luís, que diz o seguinte: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem, ou seja, haverá casos em que é útil a gente divulgar algum mal que outra pessoa tenha feito? A não ser que seja para que ele se corrija, né? Exatamente, né? Vamos ver aqui o que diz São Luís. É muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Então, em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. As 3 respostas foram dadas em Paris em 1860. E nessa terceira a gente vê a questão da utilidade da gente divulgar um mal de uma outra pessoa, né? Quando isso vai interferir na vida de outros. Então, por exemplo, se a gente vê, até na nossa casa espírita, um líder, um médium ou uma pessoa que seja líder nata, né? E começa a conduzir aquela casa ou determinado grupo de pessoas da casa a um caminho que não seja o caminho doutrinário, o caminho da caridade, qualquer outro caminho que não seja o que o Espiritismo nos conclama, nós devemos sim alertar para aquele grupo de pessoas, né? Olha, o que esse líder está propondo não é o caminho que a gente deve seguir, né? Porque senão a gente põe em risco a qualidade do trabalho da casa espírita e aquelas pessoas que começam a seguir aquele líder. Então esse seria um dos exemplos em que a gente deve sim apontar o erro de uma pessoa. E Sócrates, né? Ele tem aquelas 3 perguntas:
é bom, é útil, é verdadeiro. Então, quando essas coisas acontecem, a gente tem por obrigação de divulgar o que não é bom, não é útil e não é verdadeiro. Inclusive, existe também um outro aspecto, que é a questão de a gente ouvir sempre as partes, né? Porque se alguém vem contar, se nós não ouvimos diretamente o fato, a pessoa vem nos contar, vamos procurar a pessoa, e essa foi a recomendação de Jesus, né? Procure a pessoa em particular e converse com ela, né? Porque aí nós vamos ouvir a versão que foi contada e a que a pessoa realmente diz, porque às vezes não tem isso, a pessoa se melindrou com alguma coisa e começa já a colocar veneno naquela situação, sem que realmente o fato seja real, né? Então é muito importante que nós sempre possamos ouvir a outra parte também, quando nós não somos testemunhas do ocorrido. A própria justiça humana determina isso, né, que a gente chama de contraditório, que é ouvir as partes, né, envolvidas no problema. Para o juiz ter uma visão ampla do assunto e possa julgar com mais justiça, como a palavra determina. E até, às vezes, aconteceu comigo um fato, né, que eu aprendi muito, e eu coloco isso até hoje, sempre que possível, né? Eu aprendi com um gerente de uma seguradora, que eu tive um problema com ela, né? Eu paguei uma mensalidade a uma pessoa e essa pessoa não prestou conta na seguradora, e quando eu fui procurar essa seguradora, eu cheio, né, de razão, falei pro gerente que me atendeu, né? Mas como é que essa empresa tão conceituada, né, aceita uma pessoa que não é honesta? Aí ele olhou para mim e disse assim, olha, aí ele disse o nome da empresa, que eu não vou citar, né? Tem como norma, né, de acreditar sempre que as pessoas são honestas até que ela prove o contrário. E esse, infelizmente, provou o contrário. Aí eu enfiei a carapuça e fiquei quietinho porque aprendi essa lição. Né? Exatamente. É assim que a gente deve agir. Né? A gente até fica mais leve quando a gente parte do princípio que todo mundo é bom. Ele fala na primeira mensagem que a gente não deve ter esses óculos cor-de-rosa que acha que tudo é bom. Mas quando a gente acha o contrário também, que todo mundo é mal, a gente fica sempre na defensiva, sempre na retaguarda, né? Não se abre para as pessoas, não se abre às vezes para as amizades, né? E a gente acaba perdendo oportunidades de construir relações, de construir aprendizados, porque a gente tem sempre alguma coisa para aprender com as pessoas, mesmo aquelas que nós consideramos mais. Todas elas têm alguma coisa a nos ensinar e nós a ela, com certeza. Então, que a gente possa ser um pouco mais aberto e partindo desse princípio, que é até um princípio jurídico, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Que a gente possa ver as pessoas como também querendo acertar, mesmo que estejam cometendo erros, né? Ninguém comete mesmo porque quer. A pessoa, na visão dela, está fazendo a coisa certa. É só uma questão da gente, às vezes, acertar o rumo, alertar a pessoa, ou às vezes nós é que estamos errados e ela está certa, né? Inclusive, eu queria também chamar a atenção dos pais, né? Porque isso acontece com frequência nos lares, né? Os pais, quando a criança faz alguma coisa errada, né? O pai é recriminado de uma forma ofensiva, chamando o filho de burro, que ele não presta, que ele é incapaz. E a repetição dessas colocações faz com que a pessoa fique realmente machucada por dentro e muitas vezes causa traumas para a vida toda. Né? Isso então, cuidado o desenvolvimento. Cuidado com a forma com que a gente repreenda os nossos filhos, na escola dos nossos alunos, né? Ou qualquer uma criança que faça alguma coisa errada, porque vamos usar aquele sistema do sanduíche, né? Eu estava lembrando disso agora. Que a gente, para repreender, a gente elogia primeiro, depois comenta o fato equivocado e termina elogiando. Né? Exato. Então nós vamos ler uma poesia que nós fizemos exatamente para esse tema. Ela foi feita essa semana. A poesia eu dei como título Os Três Crivos.
Um homem maledicente foi a Sócrates procurar. Tinha uma novidade e a queria contar. Antes que ele contasse, para sua meditação, o filósofo falou dos 3 crivos da razão. E o sábio de Atenas perguntou-lhe em bom tom: o que queres me contar é realmente bom? Um tanto embaraçado e se pego em sua fé, disse meio hesitante: de fato, bom ele não é. Sócrates continuou: diga com sinceridade, a notícia passará no crivo da utilidade? Diante da negativa, falou do crivo terceiro. O que queres me dizer é de fato verdadeiro? Se o que pensas não é bom, útil e nem é verdade, divulgar o que ouviu é falta de caridade. E assim, Senhor, vamos encerrando este momento de estudo, te agradecendo a oportunidade de estarmos aqui refletindo em torno do Evangelho e a oportunidade que a rádio nos dá de veicular este programa e de passar a tantos outros lares a mensagem do Cristo. Obrigado por tudo, obrigado a todos os trabalhadores da Rádio Rio de Janeiro que fazem com que ela aconteça, com que ela esteja no ar 24 horas por dia. Obrigado, sobretudo, ao nosso companheiro Geraldo de Aquino, que há 50 anos teve a coragem de inaugurar uma rádio totalmente espírita, totalmente voltada ao bem, ao amor ao próximo e à caridade. Que onde quer que nosso companheiro Geraldo de Aquino esteja, receba o nosso abraço, continue conosco, nos orientando hoje e sempre. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.